voltamos para o nosso sexto bloco, tratando aí de Estado, governo e administração. Estamos agora tratando da administração pública, encerramos o bloco anterior, abordando aí alguns elementos conceituais e os critérios para definir a administração, e agora vamos tratar mais algumas características essenciais da administração pública, do conceito aí da função administrativa do Estado. Bom, aqui na tela nós temos características jurídicas fundamentais de quem? Da administração pública. Primeira delas, a administração pratica atos de execução. Atos de execução com maior ou menor grau de autonomia funcional. Aqui comigo, olha só. A função de governo pratica atos políticos de comando, de direção. O governo é quem toma as decisões políticas fundamentais para a nação. Agora, a administração não. A administração está mais voltada para execução. As decisões que são tomadas com maior ou menor grau de autonomia funcional são voltadas para execução, não são para decidir os rumos da nação. Então, pratica atos de execução com maior ou menor grau de autonomia funcional, mas com um detalhe, subordinado, não é assim? Não é como no governo que não tem subordinação hierárquica. Próxima característica, a administração é o instrumento do Estado para a implementação das opções políticas do governo. Comigo aqui, olha só. O Estado é esse poder invisível que nós passamos a aceitar, a nos dobrar a ele, vindos lá do Pacto Social. Esse Estado precisa estar sob o comando de uma estrutura física, real, que é o governo. Os órgãos e os agentes da cúpula, sendo que esses agentes são escolhidos pelo próprio povo. Beleza. Agora, como é que o Estado vai implementar concretamente as suas ações com vistas a atingir os seus fins? Nós vimos os fins, a finalidade do Estado, ou as finalidades do Estado. Precisa de uma estrutura. Essa estrutura é chamada de um instrumental, é um conjunto de órgãos, de agentes que vão permitir implementar o quê? As opções políticas, as decisões tomadas pelo governo. Então, se o governo toma a decisão de implantar um auxílio assistencial, que é uma Bolsa Família, uma ajuda para as famílias carentes, a implementação concreta disso para identificar as famílias, verificar os requisitos, efetuar os pagamentos, controlar o uso do dinheiro público, isso é feito por uma estrutura que é a administração. Então, toma-se a decisão, a implementação dessa decisão vai ser feita por uma estrutura de órgãos, agentes e entidades por meio de uma série de atividades administrativas. Essa é a administração pública. Mais uma característica, é uma atividade neutra. O que seria isso? Não política. Olha, a atuação da administração, as decisões na atividade administrativa do Estado são neutras por quê? Porque toma-se essa decisão com base em critério técnico, com base na lei, não é uma mera opção política. Efetuar um corte no orçamento, optar pela elaboração de uma determinada lei, isso é uma opção política. Escolheu-se isso, escolheu-se aquilo. É uma opção em nome da polis, da coletividade. É uma orientação política. Agora, a administração não. Ela não atua carregada pela política. Você faz ou não faz um atendimento com base em critérios técnicos, científicos ou legais. E não porque é uma conveniência política. Então, a administração diz respeito a uma atividade neutra, vinculada à lei, ou seja, atrelada à lei. No exercício da atuação administrativa, busca-se cumprir o que a lei autoriza, permite ou determina. Não é essa ampla liberdade ou mais ampla liberdade como há na função política. É vinculada à lei ou uma norma técnica. Você faz
ou não faz, adota ou não adota uma conduta pela administração, porque a lei assim determina ou assim proíbe, porque uma norma técnica assim exige ou assim não recomenda, proíbe. Então, essa é uma outra característica aí da administração pública. Mais uma característica, atua com responsabilidade técnica, ou seja, responde-se tecnicamente pelo que foi feito, e legal, pela execução. Ou seja, se quem exerce a função administrativa do Estado, um agente integrante da administração, toma uma decisão que era tecnicamente incorreta, não recomendada ou até proibida, ele vai responder por esse atecnicismo, porque ele tinha o dever de seguir as normas técnicas. A mesma coisa, se ele toma uma decisão contra a lei, proibida pela lei, isso é ilegal. E ele vai responder por isso, por essa execução contrária à norma técnica ou contrária à lei. Continuando ainda nas características fundamentais da administração pública. Exerce conduta hierarquizada. Essa é uma característica muito importante da administração pública. Por quê? Porque ela está sempre subordinada ao governo, ao comando aí do governo. Sem responsabilidade constitucional, ou seja, a responsabilização não é constitucionalmente detalhada ou política. Na verdade, respondem por quê? A responsabilidade é por improbidade, mas é uma conduta sempre hierarquizada, ou seja, subordinada. É uma característica aí da administração. E a responsabilização é a responsabilização legal, técnica, e não uma responsabilização política, constitucional, como são os agentes políticos. Próximo, sem qualquer faculdade, sem qualquer possibilidade de opção política. Agir ou não agir no exercício da estrutura ou função administrativa, agir ou não agir não é uma questão de opção política ou de conveniência política, é uma questão técnica ou uma questão legal. Então, diferentemente do governo, sem a opção política. Mais um detalhe, poder de decisão restrito à área de suas atribuições e competência executiva. Então, elas estão sempre limitadas por aspectos jurídicos, técnicos, financeiros e conveniência administrativa. Então, a atuação pela administração pública sempre encontra uma restrição de natureza técnica, jurídica, financeira, restrita à sua área de atribuição, conforme cada área de atribuição. Então, essas são as características aí essenciais da administração pública. Uma atenção especial a todas essas características que nós mencionamos. Por quê? Porque volta e meia o examinador coloca em prova um desses aspectos, uma dessas características que nós trabalhamos aí. Então, há algumas características que são fundamentais e entre elas aí, as mais cobradas em provas foram destacadas para você fazer em qualquer concurso de qualquer banca. Agora, nós vamos analisar aqui um esquema para você também visualizar essa questão da conceituação da administração pública pelos vários sentidos. Então, vamos colocar assim, ó, a administração pública aqui na tela, a administração pública aqui na tela. Muito bem. A administração pública, ela pode ser compreendida no sentido subjetivo, como nós já vimos. A administração pode ser compreendida no sentido subjetivo. E também pode ser compreendida no sentido objetivo. Sentido objetivo, como nós já vimos. Muito bem. Além disso, é o que eu quero acrescentar aqui agora,
que eu posso ter o sentido subjetivo amplo, e eu posso ter o sentido subjetivo estrito, amplo e estrito. E eu também posso ter o sentido objetivo amplo, mas também posso ter o sentido subjetivo, aliás, objetivo estrito. Bom, diante disso, a gente já relembra o seguinte: quando se fala em sentido subjetivo, também chamado formal, o foco desse conceito de administração está em quem atua e não naquilo que é feito, na atividade em si. Então, em sentido subjetivo, vamos aqui para a tela, estamos tratando de quem. Isso diz respeito ao quem. E no sentido objetivo, estamos tratando do o quê. O quê? Muito bem. Em sentido subjetivo amplo, nós estamos tratando de todos os órgãos, agentes e entidades que desempenham qualquer uma das funções do Estado. Porque no sentido amplo, abarca todos aqueles que estejam desempenhando uma função do Estado. Então, se eu estou tratando da administração em sentido subjetivo, eu estou tratando do quem? Ou seja, dos órgãos, agentes e entidades. Então, eu estou falando aqui dos órgãos, agentes e entidades. Muito bem. Mas por ser o sentido amplo, aí não importa, é qualquer órgão, qualquer agente ou qualquer entidade dos 3 poderes do Estado. Dos 3 poderes do Estado. Agora, se eu estou falando de administração em sentido subjetivo, eu estou falando do quem? Ou seja, os órgãos, os agentes e as entidades. Então, os órgãos, os agentes e as entidades. Órgãos, agentes e o quê? Entidades. Muito bem. Agora, como é o sentido estrito, e eu estou falando de administração, administração remete a administrar. Administrar diz respeito à função de administrar. E a função de administrar está principalmente com o Poder Executivo. Conclusão: a administração em sentido subjetivo estrito são os órgãos, os agentes e as entidades do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Muito bem. Agora, se estamos tratando da administração pública em sentido objetivo, o foco do conceito não está naqueles que realizam a atividade. Em sentido objetivo, o foco do conceito está nas atividades que são desempenhadas. Se eu estou tratando do sentido objetivo, então eu estou tratando das atividades. Mas se é objetivo amplo, aí não importa, são quaisquer atividades do Estado. E aí quais são? Atividades de legislar, atividades de administrar e atividades de julgar. Agora, se eu estou falando de administração pública em sentido objetivo estrito, eu estou falando só da atividade de administrar, apenas ela.
Apenas ela. Bom, baseados nisso aqui, eu vou propor a vocês alguns testes para a gente aplicar aqui agora. Então vamos pensar assim, ó, na tela. Vamos pensar aqui no Senado. Senado. O Senado fez o quê? O Senado fez uma nomeação. Uma nomeação. Muito bem. Se o Senado fez a nomeação de um candidato aprovado ao concurso, pense comigo. O Senado, do ponto de vista desse nosso esquema, o Senado deve ser enquadrado como? O Senado é uma atividade ou o Senado é um órgão? É um órgão. Então, se o Senado é um órgão, é o sentido subjetivo. Então, o Senado é um órgão da administração. Mas o Senado existe predominantemente para administrar, para julgar ou para legislar? Para legislar. Então, o Senado só pode entrar como administração se for no seu sentido amplo. Por quê? Porque, predominantemente, o Senado não é um órgão de administrar. Às vezes, ele pratica atos que são para administrar, uma nomeação, por exemplo. Então, do ponto de vista subjetivo, o Senado é um órgão da administração direta, mas é em sentido subjetivo amplo. Agora, a nomeação que o Senado fez, essa nomeação que o Senado fez é uma atividade. Então, não pode estar aqui no sentido subjetivo, deve estar no sentido o quê? Objetivo. Bom, essa atividade feita pelo Senado, nomeação, é uma atividade que, a rigor, ela serve para administrar, para julgar ou para legislar. Essa atividade que o Senado fez, nomear um candidato aprovado a concurso, essa atividade é própria para administrar as coisas e não para criar uma lei. Então, vai ser a administração em sentido objetivo estrito, que é uma atividade que só serve para administrar. Está aqui. Agora, vou propor um segundo exemplo. Vou colocar aqui o presidente da República, o PR, editando uma medida provisória. O presidente da República é o quê? O presidente da República é um agente político, um agente público. Se ele é o agente, ele integra a administração, mas em sentido subjetivo, porque ele é o quem, é aquele que faz. Agora, o presidente, na estrutura de Estado, o presidente tem a função precípua, primordial, de legislar, de administrar ou de julgar? De administrar. Então, o presidente é um agente em sentido o quê? Estrito, é administração em sentido estrito. Então, incluir o presidente como uma administração em sentido estrito, porque ele serve especificamente para administrar. Agora, e o que o presidente fez? Editou a medida provisória. A medida provisória tem mais a função de administrar, de legislar ou de julgar? De legislar. Então, é uma atividade. Então, a medida provisória que o presidente fez é a administração em sentido objetivo, é a atividade. Mas só que é uma atividade de legislar. Então, essa medida provisória editada pelo presidente só pode ser encaixado como administração em sentido objetivo amplo, porque não é uma atividade propriamente para administrar, especificamente destinada a administrar. Então, cuidado aí quando você vai tratar a administração, porque a questão de prova pode vir buscando o sentido objetivo ou subjetivo, pode ser no sentido amplo ou sentido estrito. Então, muita atenção aí nessa lógica, nessas atividades aí da estrutura da administração do Estado. Bom, ainda nisso, vale a pena destacar o seguinte, vamos colocar aqui uma tela em branco para nós destacarmos o seguinte. A administração, a ADM, pode e deve travar relações com
particulares. Pode e deve travar relações com particulares. Tá aí. Acontece que, pela estrutura de Estado, como nós estamos estudando até agora, a administração vai atuar única e exclusivamente para cumprir os fins públicos, o interesse coletivo. Então, a administração sempre ela atua buscando o interesse coletivo, o interesse da coletividade. Numa relação envolvendo a administração numa das pontas e um particular na outra ponta, um particular qualquer, a administração sempre só deve atuar buscando, intencionando realizar o interesse coletivo. Agora, os particulares, em regra, eles vão buscar a realização do interesse particular. Eles vão buscar a realização do interesse particular. E aqui, entre eles, está uma relação jurídica. Uma relação jurídica. Bom, o que eu quero que você perceba, e aí eu pergunto, é o seguinte: numa relação desse tipo, em que você tem a administração numa das pontas da relação, sempre buscando o interesse coletivo, e um particular na outra ponta da relação jurídica, que normalmente, predominantemente, busca o interesse individual, o interesse privado. Se houver um conflito entre esses dois interesses, se houver um conflito entre esses dois interesses, um conflito aqui, ó, se esses dois interesses estiverem conflitando, conflito entre esses interesses, eu pergunto, qual deve preponderar? Tenho certeza que você não teve dúvida nenhuma em pensar que o interesse coletivo deve preponderar sobre o interesse individual. Agora, qual é a justificativa para isso? Não é a lei, não é o Estado. É algo anterior a isso. A justificativa para que o interesse coletivo, em regra, deva preponderar sobre o interesse individual particular, é o fato de que a convivência coletiva, a subsistência harmônica da coletividade pressupõe essa lógica. Numa coletividade, se o coletivo, em certa medida, não preponderar sobre o individual, não vai haver harmonia. Então, é pressuposto de subsistência harmônica de qualquer coletividade, qualquer grupo de pessoas, onde quer que hajam dois ou mais convivendo, é pressuposto lógico para haver harmonia que o coletivo, em certa medida, prepondere sobre o individual. É essa lógica inerente a qualquer coletividade de pessoas que dá origem ao princípio número 1, o princípio basilar, fundamental do direito administrativo. Aquele princípio que diferencia o direito administrativo dos demais ramos do direito. Que princípio é esse? É o princípio da supremacia. Princípio da supremacia, vamos apagar aqui, que não tem esse risco, muito menos esse acento. Princípio da supremacia. Supremacia do interesse coletivo sobre o individual.
esse princípio da supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual é uma decorrência lógica da própria coletividade. É uma necessidade lógica para a subsistência harmônica da coletividade, para que ocorra a convivência harmônica aí da coletividade. Então, esse é o princípio número 1, o princípio de maior destaque, maior relevo em matéria de direito administrativo. E aí eu quero que você grave aí na sua memória e registre isso como sendo algo indispensável à compreensão de toda a nossa disciplina. A partir de agora, você sempre vai analisar qualquer assunto em direito administrativo baseado naquela lógica primeira. Qual? A coletividade se organizou, firmou o tal pacto social, deu origem a um poder a que todos se submetem, que é o Estado. O Estado está sob o comando do governo, que são os órgãos e agentes de cúpula, mas o Estado se manifesta concretamente através da máquina administrativa do Estado, a administração pública, para realizar o interesse coletivo. Então, essa é uma primeira lógica. Esse é o pano de fundo, é o que justifica a atuação da administração, é o que justifica uma estrutura para realizar o interesse coletivo. Muito bem. Inclusive, essa estrutura é baseada, fundamentada, prevista no artigo 1º da Constituição Federal. Agora, o segundo aspecto muito importante, você não pode se esquecer disso, é que, em regra, a administração e particular não estão em condição de igualdade jurídica, justamente por aplicação do princípio da supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual. Isso acontece 100% das vezes? Não. Nós já vimos que o Estado, algumas vezes, pode estar regido por norma de direito privado. Nessas circunstâncias excepcionais, em que o Estado está regido por normas de direito privado, ele não vai ter essa supremacia. Mas, na maioria esmagadora das vezes, as relações travadas pelo Estado de administração com o particular confere à administração essa supremacia, ou seja, uma certa desigualdade beneficiando a administração pública. Isso aqui, essa supremacia, é uma característica fundamental, do direito público. Então, quando falar ramo do direito público, e o direito administrativo é um ramo do direito público, um sub-ramo do direito público, quando falar direito administrativo, está falando de direito público. E o direito público tem como um dos princípios essenciais o princípio da supremacia e, portanto, no direito administrativo, esse é o princípio número 1, o princípio basilar, o princípio fundamental aí que rege o direito administrativo. Tudo bem? Lembrando que, havendo um conflito aqui entre interesse coletivo e individual, o interesse coletivo vai preponderar. Mas vai preponderar nos limites legais. Ou seja, o princípio da supremacia não autoriza a administração a descumprir a lei. O princípio da supremacia não autoriza a administração extrapolar os limites que a lei impõe a ela. O princípio da supremacia não permite à administração descumprir a literalidade da lei. Então, o princípio da supremacia não significa que a administração não está obrigada a observar os limites da lei. Então, essa supremacia, você pode gravar aí, não é
absoluta. Anota aí, a supremacia é nos limites conferidos pela lei. Não é uma supremacia acima ou além da lei. É uma supremacia nos limites previstos, autorizados por lei. Encerramos aqui o nosso último bloco, tratando do tema Estado, Governo e Administração Pública. Esse é um assunto preliminar para o estudo aí do direito administrativo. Já temos até agora uma boa concepção e mais que suficiente para qualquer prova de concurso. Em se tratando de direito administrativo, temos uma boa noção, uma boa compreensão do que é o Estado, o que é o governo, o que é a administração e a interação, a inter-relação entre eles, que não são sinônimos, mas estão intimamente correlacionados aí na estrutura de atuação do Estado. No próximo bloco a gente continua, ou no próximo tema a gente trata aí ainda mais do direito administrativo.